Hoje eu separei 10 hábitos mega importantes para falar para você, que é essencial que você adote na sua rotina se você ainda não os tem, porque o seu eu do futuro vai te agradecer e muito por esses hábitos. São hábitos que vão te tornar um pouco melhor a cada dia, são hábitos que vão contribuir para a sua melhor versão. Antes de começar o vídeo de hoje, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Carla, esse aqui é o meu canal e aqui você vai encontrar conteúdos relacionados à mentalidade, rotina, hábitos, um aglomerado de assuntos necessários para que você tenha uma rotina mais leve, equilibrada e com sentido. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço para que você clique no botão aqui abaixo e se inscreva, é bem importante que você seja inscrito aqui no canal. E se você não quer perder nenhum conteúdo que eu trago aqui semanalmente, é só você ativar as notificações, assim você sempre vai ser notificado quando eu trouxer um conteúdo novo aqui. Bom, então primeiramente nós precisamos ter muito claro de que os nossos hábitos constroem a nossa rotina e que a nossa rotina ela vai determinar o nosso futuro. Ou seja, aquilo que a gente faz todos os dias, os hábitos que a gente tem, a rotina que a gente leva, ela está nos dando sinais do futuro que a gente vai ter, da vida que a gente vai viver lá na frente. Todas as escolhas que a gente faz diariamente estão somando para alguma coisa. A grande questão é, muitas vezes a gente está vivendo de forma automática, inconsciente, sem pensar muito bem naquilo que a gente vem fazendo todos os dias. Com isso, a gente mantém muitos hábitos ruins na nossa vida sem nos dar conta de que aquilo vai nos trazer prejuízos lá na frente. Quando a gente começa a mudar a nossa perspectiva sobre a nossa própria vida, quando a gente começa a olhar para os nossos hábitos e para a nossa rotina com mais intencionalidade, com mais consciência até mesmo, a gente começa a perceber a importância de todas aquelas decisões que a gente toma todos os dias, de todos aqueles hábitos que a gente tem na nossa rotina. E com isso, a gente deixa de lado aquela aleatoriedade e a gente começa a ser mais intencional. A gente começa a ser mais seletivas com a nossa rotina, com os nossos hábitos, com as nossas escolhas diárias, com aquilo que a gente vem fazendo todos os dias. E é por isso que hoje eu quero falar sobre esses 10 hábitos que, se você adotar hoje, o seu eu do futuro vai te agradecer demais. Porque independente da sua profissão, independente da sua idade, independente de qualquer coisa, bons hábitos sempre serão bons hábitos e eles sempre nos trarão benefícios no longo prazo. A equação é mais ou menos a seguinte: os bons hábitos são, via de regra, mais desconfortáveis no agora e vão nos trazer benefícios, prazeres lá na frente, e os maus hábitos são aqueles que são gostosinhos agora, são mais prazerosos no agora, mas que lá na frente vão nos trazer prejuízos. Então é sempre bom a gente pensar nisso, porque a gente está acostumado com um bombardeio de prazeres, de estímulos diariamente na nossa vida. E aí a gente fica sendo refém desses prazeres imediatos, dessas coisas mais gostosinhas que agora estão me dando um prazer. Só que depois, lá na frente, isso também vai me trazer consequências, porque eu estou usando o meu tempo com esses maus hábitos, então é óbvio que eu vou colher o resultado disso que eu estou plantando. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Bom, então o primeiro hábito que eu sugiro que você adote para sua vida é buscar pelo seu desenvolvimento constantemente. Basicamente, esse primeiro hábito ele vai desbloquear todos os outros. Porque quando nós estamos nos desenvolvendo como pessoa, quando nós estamos buscando por autoconhecimento, quando nós estamos buscando a nossa melhor versão, quando nós estamos buscando sermos pessoas melhores, a gente vai começar a mudar a nossa perspectiva sobre a nossa própria vida, sobre os nossos próprios hábitos, sobre as nossas escolhas diárias, sobre o que é importante pra gente, sobre o que a gente prioriza. A gente começa a olhar a nossa própria vida com outros olhos. E aí a gente vai começar também a fazer coisas diferentes, a mudar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a mudar tudo aquilo que a gente quer que esteja na nossa vida. Então, buscar por se desenvolver está em primeiro justamente porque é uma das coisas mais importantes. Você precisa sempre estar se desenvolvendo, melhorando em alguma coisa, porque para todas as áreas da sua vida você vai precisar do seu desenvolvimento pessoal. Seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua vida, seja na sua autoestima, seja na tua autoconfiança, seja com os seus amigos, com a sua família, seja para lidar com pessoas, com funcionários, com colaboradores, seja para qualquer situação.
você vai precisar do desenvolvimento pessoal. Por quê? Uma vez que a gente não está trabalhando, que a gente não está se desenvolvendo, a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar impedimentos para que a gente consiga evoluir, transcender alguma fase na nossa vida. Então, às vezes a gente está encontrando dificuldades no nosso relacionamento. E aí, qual é o caminho mais fácil? É a gente apontar o dedo para a outra pessoa e listar todos os defeitos daquela pessoa. Aí, às vezes a gente está tendo dificuldade no nosso trabalho. A coisa mais fácil é a gente apontar o dedo para o nosso chefe e listar todos os defeitos dele. Às vezes a gente está tendo dificuldade com a nossa empresa. E aí é muito fácil a gente fazer uma lista gigantesca de todos os desafios, de tudo que acontece pra mim, de como eu sou injustiçada, de como pra mim é muito mais difícil, de como pra mim as coisas acontecem de uma forma atravessada. Enfim, percebe que sempre em determinadas situações a gente vai ter problemas e a gente sempre vai conseguir achar justificativas para esses problemas. Só que a grande questão é, a gente não se responsabiliza por isso que está acontecendo, pelos fatos que acontecem na nossa vida. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue resolver esses problemas e eles voltam a acontecer na nossa vida. Então a gente acaba repetindo inúmeras vezes os mesmos ciclos, porque a gente ainda não entendeu o processo no qual a gente está envolvido e a gente não conseguiu resolver, trabalhar aquilo. Então é com o nosso desenvolvimento pessoal, é com o nosso autoconhecimento que a gente vai conseguir trabalhar esses bloqueios, essas crenças, esses condicionamentos que estão impedindo a gente de olhar, tá, mas o que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para mudar? O que eu preciso melhorar? Como que eu vou resolver isso? Qual é a minha responsabilidade nessa situação? E aí com isso a gente para um pouco de apontar o dedo para o outro e a gente começa a olhar mais para nós e a gente consegue perceber que a maior parte das coisas são problemas que nós mesmos estamos criando por conta do que a gente acredita, das narrativas que a gente inventa na nossa cabeça, enfim. Por isso que desenvolvimento pessoal é muito importante e precisa existir essa busca constante para que você consiga fazer mudanças significativas na sua vida, para que você consiga dar os próximos passos, para que você consiga de fato estar sempre evoluindo. O segundo hábito que, se você começar hoje, o seu eu do futuro vai te agradecer muito é atividade física. Encontre alguma atividade física que você goste e pratique regularmente, pratique todos os dias. O nosso corpo, ele foi feito para estar em movimento. A atividade física, ela vai ter inúmeros benefícios, não só para o nosso corpo, mas também para a nossa mente. Então, fazendo atividade física, a gente vai estar trazendo muitos benefícios para a nossa saúde física e mental. Vai contribuir para a nossa produtividade, para o nosso foco, para o nosso sono, vai contribuir para diminuir a nossa ansiedade, vai contribuir para inúmeras coisas. Então, encontre alguma atividade física e pratique ela regularmente. Eu sei que se você está assistindo esse vídeo e você está sedentário, você não está fazendo nenhuma atividade física, é difícil pensar em alguma coisa que a gente goste, porque eu já estive desse lado, eu já fui aquela pessoa sedentária que não gostava de nenhuma atividade física e não praticava nada. E a solução que eu encontrei para isso foi encontrar algo que fosse flexível em horários que eu pudesse ir, dependendo de como estivesse a organização da minha rotina. Então, eu cheguei à conclusão de fazer academia por conta de que o horário da academia, ele é maior, ela tá aberta por um período maior, então eu poderia ir em horários diferentes, e isso pra mim, pra minha rotina, fazia mais sentido, principalmente na época em que eu comecei. Mas, basicamente, eu demorei 2 anos para que eu conseguisse estabelecer esse hábito na minha vida. Então, fica tranquila, porque pode demorar. A grande questão é, você tem que entender a necessidade e você tem que se comprometer, se convencer de que você precisa disso e que você vai fazer, independente do tempo que demore. Eu por muito tempo fui sem gostar, eu fui com raiva, eu fui sem querer ir, eu fui estressada, eu fui me obrigando a ir, mas eu continuei até que isso se estabelecesse. E hoje em dia eu gosto de estar lá, faz muito bem pra mim estar lá, não é mais aquele peso, não é mais aquele fardo. Então é só uma questão de tempo de adaptação, de hábito mesmo, e de você se comprometer a fazer isso por tempo suficiente até você acostumar e consequentemente gostar. Terceiro hábito é ler diariamente. Ler diariamente é muito importante porque a leitura tem diversos benefícios e, além disso, a gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre se desenvolvendo, sempre se melhorando, sempre se aperfeiçoando. Então busque sempre ler conteúdos que você se interesse, que façam sentido para você, que estejam relacionados com a sua vida profissional, né? Ou livros que ajudem no seu desenvolvimento pessoal. É importante que a gente sempre leia algo que faz sentido pra gente, que contribua de alguma forma para nossa
nossa vida, porque assim a gente vai estar sempre sendo 1% melhor a cada dia. Quarto hábito, e muito negligenciado pela maior parte das pessoas, é ter uma rotina de sono. É tão importante, mas é tão importante que a gente tenha uma rotina de sono e muitas pessoas acabam não entendendo muito bem essa questão. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no meu canal sobre isso, falando sobre isso, trazendo, inclusive, ensinamentos sobre o livro Por que Nós Dormimos. Se você ainda não viu esse vídeo, tá aqui no meu canal, vou deixar aqui na descrição também pra você. E é extremamente importante que a gente tenha uma rotina do sono. A gente normalmente vai ter um horário para acordar, né? Porque a gente tem compromissos e tudo mais. Mas, via de regra, a gente não estabelece um horário pra gente ir dormir. E esse é o grande erro. Porque assim a gente não constrói uma rotina do sono. Porque um dia a gente dorme um horário, no outro dia é outro horário, no outro dia já é outro horário. E aí a gente fica variando muito. Um dia eu durmo 5 horas, um dia eu durmo 6 horas, outro dia 7 horas, outro dia 4 horas. E basicamente a gente não se preocupa tanto com isso. Porque a gente não sabe das consequências que a privação do sono vai trazer para a nossa vida. E o sono é um pilar fundamental. Quando você dorme bem, no outro dia você está bem. Quando você dorme mal, no outro dia você está mal. Falando a grosso modo, a gente poderia resumir dessa forma. Porque o sono, ele vai estar interferindo em todos os processos do nosso organismo, do nosso corpo como um todo. Então, o nosso foco, a atenção, disposição, humor, funcionamento, né, hormônios, tudo que você imaginar, o sono ele vai estar interferindo. Então, ter uma rotina de sono vai contribuir demais. Inclusive, se você quer ser mais efetiva, mais produtiva no seu dia, você precisa prezar por uma rotina, por uma boa noite de sono, porque aí no outro dia você vai poder usar 100% das suas capacidades, tomar boas decisões, você vai estar recuperada, regenerada. Quinto hábito é se alimentar bem, buscar ter uma alimentação equilibrada, balanceada, saudável na maior parte do tempo. E eu não tô falando aqui que você deve seguir aquela dieta restritiva, aquela coisa maluca, onde você vive basicamente um terrorismo nutricional. Não estou falando disso. Até porque, basicamente, eu fujo disso também, porque eu não acho que isso seja saudável. Eu estou falando aqui de você adotar um estilo de vida diferente. Ou seja, um estilo de vida onde você vai se alimentar bem, né, na maior parte das vezes, você vai comer frutas, legumes, verduras, você vai buscar sempre estar se alimentando bem no seu dia a dia, mas você também vai, esporadicamente, sair para jantar, sair para comer alguma coisa gostosa, se reunir com seus amigos, com o seu cônjuge, comer alguma coisa que você tenha vontade. Mas o grande ponto aqui é se alimentar bem na maior parte do tempo. Então, é muito comum a gente perceber pessoas que almoçam coisas que definitivamente não são saudáveis e não dá nem para considerar uma refeição. Então, é importante a gente olhar para isso e priorizar essas coisas. E buscar essa alimentação mais equilibrada vai ser muito benéfico, porque o alimento ele é o combustível do nosso corpo, né? Então não tem como a gente querer ser muito efetivo, produtivo, fazer 1 milhão de coisas, estar bem, saudável, fisicamente e mentalmente, se a gente está comendo só porcaria, se a gente está basicamente se alimentando muito mal, dando um péssimo combustível para o nosso corpo. A gente precisa parar para pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente está tão automático que a gente nem se dá conta do que a gente está fazendo com a nossa própria vida, né? Atrelado à alimentação, a gente pode incluir também a hidratação, né? Beber uma quantidade suficiente de água todos os dias, que é outra coisa que as pessoas pecam bastante. O sexto hábito seria prezar pelo autocuidado. Então, cuidar de si mesma, fazer as unhas, fazer skincare, se arrumar para trabalhar, usar uma roupa, acessórios, enfim, fazer coisas que você se sinta bem fazendo. E não só para mulheres, para homens também, né? A barba, a unha, a roupa, os acessórios também, enfim, para homens e para mulheres. Isso é muito importante, porque isso vai interferir na nossa autoestima, isso vai interferir na nossa autoconfiança. Então, quando a gente vai se deixando de lado, a gente vai se desleixando com a gente mesmo, a gente vai ficar mais desanimado, a gente não vai gostar do que a gente tá vendo, a gente vai ficar com a autoestima baixa, a gente vai ficar sem autoconfiança, então uma coisa vai puxando a outra. Então é bem importante que a gente mantenha na nossa vida o hábito de estar sempre cuidando da gente, de estar sempre buscando ser melhor, de estar sempre buscando a nossa melhor versão, definitivamente.
importante. Então, esse cuidado consigo mesma é muito importante e ele não deve ser deixado de lado nunca. Sétimo hábito é tempo de qualidade com quem você ama. Então, a gente não deve simplesmente sobreviver na nossa vida. A gente precisa ter tempo de descanso, tempo de qualidade, tempo sem telas, tempo sem estímulos, tempo de conversa verdadeira, de sorrisos, de realmente sentar e prestar atenção na outra pessoa, ouvir a outra pessoa, falar com a outra pessoa. Parece algo tão simples, tão banal, né? Tão básico, só que hoje em dia, em meio a tanta tecnologia, a tantos estímulos, a tanta facilidade, isso meio que se perdeu. Existe uma dificuldade muito grande em sentar, por exemplo, marido e mulher, sentar para conversar sem o celular, sem uma televisão, sem alguma tela, sem alguma interferência externa, porque querendo ou não, a gente vai se distrair com o celular, com a televisão, com algum estímulo que esteja ali presente. Então é importante a gente determinar um tempo que seja realmente de qualidade com as pessoas que a gente ama. Isso vai fazer muita diferença. Então, por exemplo, aqui em casa, eu e o Luiz, a gente sempre preza muito por isso. Então, a gente sempre conversa. Por exemplo, o café da manhã, a gente tem um momento que a gente faz o café, que a gente conversa, que é muito gostoso. Aí, na hora do almoço, a gente também almoça junto, a gente conversa. Nenhum desses momentos a gente pega celular, a gente pega tela, estímulos. Na sexta-feira, toda sexta-feira, a gente tira um momento que a gente vai sentar, que a gente vai conversar, que a gente vai ficar junto, que a gente vai comer alguma coisa que a gente goste. Enfim, a gente preza por cultivar esses momentos porque são muito importantes. Eles são muito benéficos para a nossa qualidade de vida, para a qualidade dos nossos relacionamentos. Então é bem importante olhar para isso. Oitavo hábito: ser mais grata, reclamar menos. Isso também parece algo muito simples, muito banal, mas uma vez que você começa a aplicar isso na sua vida, você vai perceber uma grande diferença. Porque eu não sei se você já reparou, mas basicamente a gente está reclamando o tempo todo. A gente está reclamando porque tá muito calor, porque tá muito frio, porque tá chovendo, porque tá sol. A gente tá reclamando de todas as coisas, de coisas que muitas vezes não tem nem sentido a gente abrir a nossa boca para reclamar. Então, quando a gente começa a parar um pouco de reclamar e olhar mais com um olhar de gratidão, de agradecimento mesmo pelas coisas, a nossa perspectiva vai mudando e a gente começa a perceber o lado bom das coisas ao invés de olhar o lado ruim. É aquela questão que você pode olhar o lado vazio do copo ou o lado cheio. Então é crucial que a gente pare um pouco de reclamar e que a gente comece a agradecer mais por tudo que a gente já tem, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa família, por todas as coisas que a gente tem diariamente e a gente não dá bola. Né? A gente tem uma cama para dormir, a gente tem alimento para comer, a gente tem água para beber, a gente tem uma casa para morar, a gente tem roupas para vestir. São coisas que a gente tem e que a gente não agradece todos os dias, a gente não é grato por isso. E a gente tá só reclamando. Então a gente precisa mudar, né, essa ideia de estar sempre reclamando, sempre na falta e passar a olhar mais para aquilo que a gente tem, de agradecer por aquilo que a gente já tem. O nono hábito seria se aproximar, né, se conectar mais com Deus. Isso é muito importante, então fazer os seus agradecimentos, orar, ler a palavra, se aproximar, né, entregar a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos nas mãos daquele que pode realmente fazer maravilhas na nossa vida. Então eu considero muito importante essa nossa proximidade, essa nossa conexão, esse nosso fortalecimento dos laços, né? Porque basicamente a nossa história ela já foi escrita, a gente só precisa se capacitar para poder trilhar esse caminho que já está escrito. E o 10º hábito voltado para mulheres, buscar trabalhar a feminilidade. E mulheres, nós precisamos trabalhar a nossa feminilidade porque isso vai desequilibrar a nossa rotina, os nossos relacionamentos, os nossos resultados como um todo na nossa vida. Por quê? Mulheres executoras, eu sou uma mulher executora. Mas quando a gente deixa a energia masculina prevalecer na nossa vida, a gente acaba desequilibrando tudo, porque a gente vira aquele tratorzão que quer fazer tudo, que quer resolver tudo, que quer dar conta de tudo, que quer fazer. E a gente deixa de lado a parte feminina, do cuidado, dos detalhes, do delicado. A gente deixa tudo isso de lado e isso é muito prejudicial para a nossa vida. Então, são pequenos detalhes, são pequenos cuidados que a gente vai alterando na nossa vida, na nossa rotina, que vão fazer a grande diferença nessa questão da feminilidade. E eu sugiro que você olhe para isso, principalmente se você é uma mulher executora, que
tá sempre querendo fazer, porque isso vai gerar um desequilíbrio na sua rotina. Bom, então esses são os 10 hábitos que eu sugiro que você insira na sua rotina para o seu eu do futuro ficar muito grato por você ter começado hoje ainda. Me conta aqui nos comentários quais desses hábitos você ainda não tem na sua rotina e você vai inserir o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Obrigada pela sua atenção e eu vou te esperar para o próximo vídeo.